Olá, Teráqueo. O que aconteceria se de repente a Lua desaparecesse? E o que teria acontecido se ela nunca tivesse existido? Seja bem-vindo ao Quai, o seu canal de curiosidades espaciais. O efeito imediato que você talvez perceberia é que as noites seriam totalmente escuras e as fases lunares desapareceriam e deixariam de existir os eclipses solares e os eclipses lunares. Além disso, desapareceria todo o romantismo e mistério associado ao nosso satélite, que inspirou tantas canções, poemas, contos, romances e tantos artistas. Meu amigo, Matias Damasio e Ivaldo terão que encontrar outro lugar para levar as suas chamadas. Mas aconteceria só isso se o nosso satélite natural deixasse de existir? Claro que não. Aconteceriam outras coisas ainda mais graves. Primeiro, tchau às marés do modo como nós as conhecemos. Sim, o efeito que sentiríamos no curto prazo seria o desaparecimento das marés devido à gravidade da Lua. Nosso planeta tem 70% de sua superfície coberta de água líquida em forma de mares e oceanos. A Lua exerce uma forma de atração gravitacional sobre estes, deformando-a e produzindo oscilações cíclicas ligadas à rotação da Terra, com uma frequência aproximadamente de meio-dia. É certo que o Sol também produz uma deformação nos oceanos terrestres, mas seu efeito é aproximadamente a metade em força em relação ao da Lua, de modo que, sem a presença da Lua, continuaria havendo marés na Terra, mas muito mais fracas. Seriam basicamente como um fluxo suave de ondas. Como consequência do desaparecimento das marés lunares, as correntes oceânicas se enfraqueceriam e as águas tenderiam a estancar-se. As margens dos mares perderiam seu sistema de drenagem e limpeza natural resultante do avanço e recuo das águas. A água dos oceanos tenderia a se redistribuir, acumulando-se nos polos, e o nível do mar se elevaria. A consequência de tudo isso seria uma mudança drástica do clima. 2. Adeus a um eixo de rotação estável. O movimento da Lua ao redor da Terra está sincronizado. Ou seja, o satélite leva o mesmo tempo para girar em torno de si e o mesmo tempo para girar ao redor da Terra. É por isso que sempre vemos a mesma imagem da Lua e a outra parte permanece oculta da Terra. O movimento orbital da Lua ao redor da Terra estabiliza o eixo de rotação da Terra, mantendo sua inclinação fixa em cerca de 23 e poucos graus, em relação ao plano da sua órbita, claro. Então, essa inclinação da Terra em relação à Lua favorece que haja estações de anos regulares, assim como nós as conhecemos. O eixo de rotação da Terra realiza um movimento circular estável, chamado de precessão, que é responsável por manter tal inclinação fixa. O eixo terrestre demora cerca de 26 mil anos para completar esse movimento circular. Sem a Lua, a precessão ou movimento circular estável terrestre se tornaria mais lenta, o que levaria o eixo de rotação terrestre a perder sua estabilidade, assim como quando um peão começa a balançar, prestes a cair, podendo variar seu eixo de forma caótica entre 0 a 90 graus. Isso resultaria novamente em uma mudança climática em escala global, que poderia produzir verões com temperaturas que superariam 100 graus Celsius. Meu amigo, você sabe o que acontece a 100 graus Celsius, né? Sim, no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Isso quer dizer que a água que estivesse a nível do mar, neste caso, a água dos rios, dos mares, ferveria. Até que acho que será bom, né? Não precisaremos de chaleiras para aquecer nossa água para chá, mas seria um grande churrasco. Além disso, a outra parte, nos invernos, as temperaturas estariam abaixo de 80 graus. Sim, abaixo de 80 graus negativos. No caso mais extremo, o eixo de rotação da Terra poderia alinhar-se diretamente na direção do Sol, o que faria com que zonas do planeta ficassem sob uma permanente insolação ou iluminação pelo Sol permanente e outras zonas em permanente escuridão. As grandes diferenças térmicas entre uma metade e a outra da Terra provocariam ventos extremos, com velocidade de mais de 300 km por hora e outros fenômenos meteorológicos dramáticos. 3. Bye bye a muitas espécies e plantas terrestres. O desaparecimento da Lua afetaria também a vida na Terra. O efeito mais imediato seria o desaparecimento da própria luz solar refletida pela Lua, e alteraria os ritmos biológicos de muitas espécies de animais e vegetais que estão acostumados com a presença cíclica da luz solar, ou da luz lunar.
Muitas espécies precisariam adaptar-se de repente à escuridão total das noites sem lua. O desaparecimento das marés lunares afetaria sobretudo as espécies adaptadas aos fluxos e correntes marinhas, como as que vivem mais nas costas, às quais o fluxo das marés leva os nutrientes, ou as que habitam nos mares e oceanos, acostumados aos atuais padrões das correntes marinhas. As mudanças climáticas drásticas globais, causadas pelo desaparecimento das marés e da desestabilização do eixo de rotação da Terra, seriam os fatores que produziriam as consequências mais terríveis sobre a vida terrestre. Os ritmos vitais de todas as espécies animais e vegetais serão alterados por essas mudanças climáticas. Estou a falar das migrações, a época de cio, a hibernação, entre outros. O crescimento das plantas também seria afetado pelas variações térmicas extremas. Muitas espécies serão incapazes de se adaptar. Haveria extinção maciça de plantas e animais. No caso muito extremo que vimos antes, de que o eixo de rotação da Terra acabasse apontando para o Sol, a vida na Terra, tal como a conhecemos hoje, seria impossível em qualquer dos dois hemisférios, e somente seria talvez possível no Equador, entre os dois hemisférios quente e gelado do planeta. Está gostando do conteúdo? Então, deixe seu like e inscreva-se. Assim, eu poderei saber se posso continuar a divulgar conteúdos como esse ou não. Já deixou seu like? Então, podemos continuar. Agora, o que seria de uma Terra sem Lua? Se a Lua nunca tivesse sido formada, os únicos efeitos existentes das marés terão sido provocados pelo Sol, muito mais fracos do que as lunares por causa da distância que o Sol se encontra da Terra. E a rotação da Terra seria atualmente de 6 a 8 horas, ou seja, o dia teria apenas 6 a 8 horas de duração. Então, imagina só, hoje nós gastamos 1/3 do nosso dia dormindo e outro terço nós gastamos trabalhando. Então, se a Terra tivesse apenas 6 a 8 horas, isso quer dizer o quê? Nós passaríamos cerca de 2 horas dormindo e trabalharíamos apenas 2 horas. Não seria legal trabalhar 2 horas por dia? Eu acho que não. Por quê? Porque isso traz outros problemas ainda mais graves. Quanto maior é a velocidade da rotação de um planeta, maiores são os ventos produzidos nele. Assim, se o dia terrestre durasse apenas 6 a 8 horas, os ventos normais na Terra alcançariam 160 a 200 km por hora. Sim, isso te lembra o quê? Lembra ciclones, né? Sim, nós viveríamos ciclones todo o tempo. Além disso, as marés, por serem ocasionadas somente pelo Sol, serão muito mais suaves. Por isso, as condições de fluxos e correntes necessárias para que a vida se desenvolvesse nos oceanos certamente não teriam existido. Já sabemos que, sem a Lua, a inclinação do eixo de rotação da Terra não seria estável, o que produziria variações extremas de temperaturas e mudanças climáticas. Por tudo isso, em uma Terra sem Lua, com certeza não existiriam formas de vida complexas e, caso existissem, com certeza teria uma biologia muito diferente da que nós conhecemos. Não existiriam os calendários baseados nas fases lunares que nos ajudam a entender e dominar a agricultura, a caça e os ciclos biológicos e a construir a nossa própria civilização. O que você achou do vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários. E se gostou, deixe seu like. Se não gostou, não tem problema. Também deixe seu dislike, assim eu vou saber que tem que melhorar. E mais uma coisa, se gostou, que tal se você compartilhar com seus amigos, hein? Compartilhe com seus amigos e não se esquecer, se você ainda não é inscrito, por favor, deixe sua inscrição no canal. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e passe bem.